Bem-vindos a mais uma videoaula do canal e hoje é um assunto muito interessante, mas também que é muito perigoso no sentido de como você vai interpretar qual que é a intenção de se falar disso. Que é muito interessante, que realmente as pessoas sempre se perguntam, por exemplo. Eu também já me perguntei, eu também já mudei minha opinião, eu também pensava que era uma coisa e não era aquilo que é. Qual é o jeito certo de dizer? Ogã, curimbeiro, atabaqueiro? Qual é a palavra certa? Às vezes vocês vão entender que logo de cara vocês vão imaginar que eu vou dizer que, pra mim, a palavra certa para dizer é Ogã, porque no seu canal o seu nome está escrito Ogã Raul Neves. Mas aí que vem a questão. Quando eu criei o meu canal aqui, eu criei através lá do grupo do Facebook que chamava Amor de Ogã, que a gente tinha o costume de postar pontos cantados. Então eu fui e criei o canal para poder postar os pontos cantados que eu queria compartilhar com o pessoal lá. Só que, naquela época, o meu conhecimento dentro da Umbanda, a minha noção, digamos assim, das coisas, das diferenças entre o que seria Umbanda, o que é culto de nação e tudo mais, eram quase zero. Eu estava me iniciando dentro da Umbanda e dentro do conhecimento. Então ainda tinha, digamos assim, um déficit de capacidade de entender essas diferenciações. Então, etimologicamente falando, no sentido do real das palavras, a palavra Ogã, por exemplo, essa palavra me foi dada através de uma entidade chefe. Ela chegou e me disse, ó, você a partir de hoje vai ser Ogã aqui da casa, e me disse o que era ser Ogã. Então, se ele me falou que eu seria Ogã e me disse o que era ser Ogã, eu apenas acatei e falei, amém. Então, eu vou me denominar como Ogã. Então, disse amém e tudo mais. Só que depois a gente começa a pesquisar, começa a entender como que é o processo da herança das palavras, eu fui e descobri, entendi que o termo Ogã não é algo que a Umbanda inventou, não é algo que nasceu dentro da Umbanda. Ogã já era um cargo, digamos assim, de nação, entendeu? Como o EQED, como qualquer outro cargo existe dentro do culto de nação. Então eu entendi que foi um termo que foi herdado, digamos assim, a Umbanda bebeu da fonte do culto de nação, porque eles acreditaram que a função daquela pessoa teria dentro da Umbanda era, digamos assim, semelhante com a função desse tal Ogã que existe no culto de nação. Então aí acabou se herdando esse nome, criando esse costume de chamar como Ogã. Logo depois de um tempo disso, as pessoas começaram, e claro, começou a ocorrer certos conflitos, digamos assim, de quem realmente é um Ogã, às vezes formado dentro do culto de nação, e dizendo que não, e vocês não são Ogã, Ogã é tal coisa, Ogã é isso, Ogã é muito mais do que isso que vocês fazem e tudo mais. E começou a surgir novos termos, que aí entrou o curimbeiro e o atabaqueiro, por exemplo. Que aí começou a se adaptar ao termo para tentar se desapegar um pouco desse termo que faz parte do culto de nação, para, digamos assim, quem sabe evitar um pouco de treta, evitar um pouco de conflito, evitar um pouco de qualquer desentendimento que existe dentro do termo, entendeu? Então, o vídeo é, qual é o certo, Ogã, atabaqueiro ou curimbeiro? Na minha opinião, e isso é totalmente a minha opinião, eu não consigo levar nenhuma tanta importância em qual termo você decide se denominar. Porque eu acredito que diante da sua real importância do que você faz com o cargo que lhe foi dado, eu acho que é muito maior do que diante da palavra, digamos assim, que você se denomina, entendeu? Então, se alguém chega para você e diz, não, você não pode se chamar Ogã, porque o Ogã é de nação, o Ogã faz isso, aquilo, e você não faz isso, aquilo, Beltrano. Então, se você conseguir entender qual que é a intenção da pessoa dizer isso, se ela está sendo uma pessoa, digamos, simpática, que está tentando te explicar por que ela acredita que você não pode se denominar como Ogã, tudo bem, amém, entendeu? Então, o que importa é você conseguir entender qual que é a intenção da pessoa quando ela chega com você com esse embate, de dizer que o termo está errado, que você não pode se denominar como isso. E se você também tem que conseguir, digamos assim, confortar o seu ego para entender que você não vai deixar de ser menos Ogã, deixar de ser menos curimbeiro, tabaqueiro, diante do termo que lhe é dado. O mérito não é maior de um Ogã de nação do que você, um atabaqueiro de Umbanda, um curimbeiro de Umbanda. Os méritos são totalmente distintos e diferentes, porque cada um é cada religião, cada um segue uma linha de pensamento, segue uma linha de didática, de liturgia. Então, o que importa é a sua função e você exercer ela o mais perfeito possível dentro da sua casa de Umbanda. Se vão te chamar de tabaqueiro, curimbeiro, Ogã,
isso é o que menos importa. O que importa é a essência do que você bota em prática daquilo que lhe foi dado, e não do termo que lhe foi dado ou o nome, porque isso no final das contas não vai fazer diferença. Se você vai ser chamado como Ogã, como curimbeiro ou como atabaqueiro, mas sim o que você faz a partir do nome que lhe é dado. Qual que é a sua responsabilidade em cima disso? Qual que é a sua função real em cima disso? E não o termo. O termo é apenas um nome dado. Você poderia te chamar, o seu papel dentro de uma gira de umbanda é padeiro e dane-se. Se vão te chamar como padeiro, o importante é você saber o que você precisa fazer a partir do momento que lhe deram um cargo. O termo que vão usar para você não vai fazer diferença real ali na prática. Ali no dia a dia, ali em cada trabalho que você vai executar e vai estar ali auxiliando. Então o assunto de hoje era bem nesse sentido. Tirar todo esse apego que existe das pessoas nos termos e sim dar valor à essência do que significa ele, à essência do objetivo e do cargo que lhe foi dado. E se desapegar a qualquer termo que às vezes pode ser algo que veio antes de você e principalmente manter respeito acima dele, entender que ele faz parte de algo que você ainda nunca lhe foi apresentado, então se é algo novo, se é algo que você imaginava que fazia parte dentro da Umbanda, então, algo que vem de herança passada, de outros cultos, basta a gente respeitar e demonstrar o nosso respeito diante disso. E se as pessoas souberem conversar com a gente e explicar um pouco mais, às vezes, por exemplo, quem é um Ogã de nação, melhor ainda, é um conhecimento a mais e é algo que você vai poder carregar pro resto da sua vida. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido um papo bacana, um papo que pôde, digamos assim, clarear um pouco mais os pensamentos de vocês e dúvidas sobre esses termos e tudo mais. E eu aguardo vocês para a próxima videoaula. E como sempre que eu digo, aquele forte abraço no seu coração.